Continuando com os componentes de interface, vamos ver agora o Seek Bar e Progress Bar. O Seek Bar nada mais é que um componente no qual você consegue estipular uma escala. Então aqui, por exemplo, eu tenho um Seek Bar de 0 a 100. Então eu posso fornecer, arrastar, clicar, segurar e arrastar, e aí ele vai fornecer um valor que pode ser utilizado em programação. Por exemplo, se eu segurar e deixar bem no meio, ele vai fornecer o valor 50. Se eu chegar até o final, ele vai fornecer o valor 100. Então, o Seek Bar serve para você fornecer um valor ou uma escala para ser utilizado em programação. Enquanto que o Progress Bar, ele vai ser utilizado para fornecer o progresso de alguma tarefa que está sendo executada. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei um botão no qual eu vou clicar nele, exibir progresso, e ele vai exibir o valor que eu coloquei aqui no Seek Bar. Então, por exemplo, eu coloquei 30. Se eu colocar 0, observe que ele não fez nada, porque está 0. Se eu arrastar para 10, ele vai exibir aqui o valor correspondente ao Seek Bar. E o Progress Bar circular, ele vai começar a rodar. Então, eu fiz esse software aqui com o Progress Bar circular. Ele vai rodar à medida que o Progress Bar horizontal está sendo deslocado. Então, se eu deslocar mais um pouco aqui, o Progress Bar deslocou mais. Se eu chegar até 100, ele completou e aí o Progress Bar circular ele parou. Então, o Progress Bar circular geralmente ele vai só girar para dizer que está sendo carregado alguma parte do software ou que está sendo executada alguma tarefa. Enquanto o Progress Bar horizontal ele vai deixar claro o valor dessa tarefa, né? A quantidade que já foi executada dessa tarefa ou a quantidade de tempo necessário para ser executada a tarefa. Enquanto que o Seek Bar ele vai ser utilizado para você fornecer um valor e uma escala para o seu programa. Vamos ver aqui como foi feito esse app. Bom, primeiramente eu criei um layout linear, estipulei a orientação dele vertical, e aí eu coloquei aqui algumas text views, tá? Então, Seek Bar, Progress Bar circular e o resultado Seek Bar, aquele que vai aparecer para a gente. Então, eu estipulei algumas text views, e aí essa text view aqui, ela vai ser responsável por mostrar o resultado. Então, eu estipulei aqui o ID dela de resultado Seek Bar. Enquanto que aqui a Seek Bar, eu coloquei o ID dela de Seek Bar, e a Progress Bar horizontal, coloquei o ID de Progress Bar horizontal, e a circular, eu coloquei o Progress Bar circular. Lembrando que esses componentes têm as cores básicas do seu theme, e você pode alterar essas cores, igual como nós já vimos lá na aula de layouts. Algumas coisas interessantes aqui do Seek Bar e do Progress Bar é que a gente pode estipular a escala. Se eu for aqui em atributos e pesquisar, escrever max, ele vai aparecer o máximo. Aqui você pode colocar uma escala diferente de 100. Então, por padrão, ele vem a escala 100. Então, se você quiser, você pode colocar a escala 10, por exemplo. Então, nesse caso, agora ele vai de 0 até 10. Já aqui no código, eu comecei criando aqui o Seek Bar, tá? Então, comecei aqui inicializando aqui os componentes de interface. Então, inicializei o Seek Bar, o text view e o Progress Bar circular e o Progress Bar horizontal. Lembrando que temos duas Progress Bar. Depois, eu vim aqui dentro da Protect Void on Create e eu referenciei aqui o Seek Bar. Então, usei o find view by id, r.id.seekbar. E aí, posteriormente, eu referenciei também o resultado do Seek Bar, para a gente poder exibir o resultado. E aí, uma coisa interessante é que agora o código já está aqui, mas a gente tem que criar um listener para o Seek Bar. Então, esse listener ele vai ficar toda hora monitorando
a escala que você está fornecendo ali no SICK-bar. Então aqui, por exemplo, se você visse aqui, ó, SICK-bar ponto set on change listening new, e aí ele já fornece aqui esse primeiro trecho de código, tá? Que ele vai pegar essa interface, criar uma classe anônima que vai utilizar essa interface para a gente poder utilizar os atributos do SICK-bar. Quando a gente der o Enter aqui, ó, selecionando essa primeira, ele já vai criar todos esses métodos, e cada método desse você vai utilizar dependendo da finalidade que você quiser para o seu app. Então, os próprios nomes aqui já são bem claros. Então, por exemplo, aqui, on progress change. Então, significa que ele vai executar uma tarefa quando começar o progresso. Então, por exemplo, eu vou apagar aqui. E aqui nesse caso, eu já tenho os três aqui, tá? Eu só comentei essas duas linhas aqui para a gente poder ver as diferenças. Então aqui, por exemplo, nessa primeira, a gente vai executar o nosso SICK-bar quando, tá, ele for movimentado. Então, quando o progresso for mudado, então a gente vai ter aí três parâmetros, tá? Então, aqui a gente vai ter o primeiro parâmetro, que é o parâmetro SICK-bar. Depois nós vamos ter o progresso, que é um inteiro. E depois nós teremos aqui o booleano. Mas por padrão, o booleano vai ser true. E aí nós vamos fornecer para ele aqui esse inteiro aqui, tá certo? Então, por exemplo, aqui nesse caso, se a gente pegar esse SICK-bar e a gente quiser exibir o resultado lá nessa caixa de texto, resultado SICK-bar, a gente vai utilizar resultado SICK-bar.setText, e aqui eu abri um parênteses, né, e dentro do parâmetro eu coloquei o progress, tá? Então o progress já vai ser esse inteiro referente ao SICK-bar. E aí eu botei um barra, tá? Para a gente ver aqui também qual é o máximo do SICK-bar. Então o SICK-bar, para a gente obter o máximo dele, a gente vai utilizar o método getMax. Então SICK-bar.getMax, e aí a gente vai obter o máximo. Então dessa forma a gente vai escrever o progresso barra máximo. Eu vou executar aqui para você poder observar melhor. Então observe, conforme eu vou movimentando, ele vai exibindo aqui o progresso. Então quando eu clico em cima, ele não faz nada. Quando eu solto também, apenas quando eu estou movimentando, ou seja, executando um progresso. A gente poderia mudar isso aqui e quando eu clicasse, ele já ia exibir aqui um resultado para a gente poder utilizar em programação. Eu apenas vou comentar esse primeiro trecho aqui. E agora eu vou utilizar esse método onStartTrackingTouch. Então ele vai executar uma tarefa quando você clicar no touch do SICK-bar, naquela bolinhazinha do SICK-bar. Eu vou executar o app para você poder ver melhor. Então agora quando eu clico, eu vou apenas clicar. Ele já exibiu aí o onStartTrackingTouch. Então nesse caso aqui eu apenas exibi um texto simples, mas você poderia utilizar isso em programação. E já o onStopTrackingTouch, como o nome já diz, quando eu soltar, ele vai exibir o resultado. Então eu vou comentar aqui e vou executar novamente o app. Então eu cliquei, nada aconteceu. Eu estou fazendo um progresso, nada aconteceu. Quando eu soltar, ele vai aparecer aqui o onStopTrackingTouch.
Então é claro que é apenas um texto simples também, né? Mas você poderia utilizar isso em programação. Depois que eu criei aqui o listener do SICK-BAR, ele já está funcionando corretamente. Agora eu vou para o Progress Bar. Então primeiro eu vou referenciar a Progress Bar circular, utilizando o Find View by ID. A Progress Bar horizontal. E agora eu vou executar aqui um método chamado setVisibility. Ele vai dizer para mim se o meu Progress Bar vai aparecer ou não. Então, por exemplo, aqui eu utilizei a barra circular e aí o setVisibility view.gone. Então, basicamente, gone ele não vai aparecer, tá? Ele vai sumir, ele vai parar. Então, eu vou botar aqui parar, sumir, etc. Na verdade, ele vai sumir mesmo, tá? Então, ele não vai nem parar, ele vai sumir mesmo. E visible, ele vai aparecer, tá certo? Se a gente tivesse utilizado aqui, ó, o visible, ele já ia começar o nosso app aparecendo. Então, como eu já inicializei o app com ele gone, ou seja, ele não vai aparecer, ele está sumido. Agora eu vou criar um método para poder recuperar, tá? Para quando a gente clicar aqui no exibir, ele vai recuperar o valor da SICK-BAR, tá certo? E aí a gente vai fornecer esse valor para Progress Bar horizontal. Então observe que primeiramente, para a gente poder fazer isso daí, a gente vai ter que utilizar o setProgress, tá? E o setProgress, ele vai setar, ele vai configurar o progresso da barra, do Progress Bar. E ele vai obter um valor. Esse valor ele vai obter um valor inteiro. Como você pode ver, ó, int progress. Se a gente clicar aqui também, ele já pede aqui um parâmetro, um int progress. E esse parâmetro vai ser obtido através da SICK-BAR. Para a gente obter isso, a gente vai utilizar aqui o objeto da SICK-BAR, né? E a gente vai utilizar esse método getProgress, que ele vai obter o progresso da SICK-BAR e vai fornecer isso em número inteiro para a gente poder utilizar aqui no setProgress. Então, dessa forma, a gente já recuperou o valor da SICK-BAR e aí forneceu para barra horizontal. E aí eu botei aqui uma estrutura if, né, para a gente poder rodar a barra circular quando tiver maior que 0 ou menor que 100, tá? Então, nesse caso, quando for 0 ou 100, a barra circular vai ser gone, né? Ou seja, quando tiver em 0 ou 100, ela não vai funcionar. Entretanto, quando ela tiver em outro valor, ela vai ficar rodando, né? Ela vai ficar visible. Então, como você pode ver, aqui, por exemplo, eu vou começar a executar o SICK-BAR. E aí, agora eu vou clicar em exibir progresso. Observe que ele não é 0 nem 100, então a barra está rodando. E o progresso está de acordo com a SICK-BAR. Então, agora eu vou chegar em 100, vou exibir progresso. E agora o Progress Bar circular sumiu e o Progress Bar horizontal completou todo o seu percurso. Então, basicamente, esses códigos são simples, essas tarefas são simples, mas a ideia é mostrar para vocês o funcionamento desses componentes de interface que são muito utilizados em muitos programas. Você poderia, por exemplo, saber o tempo que é necessário para carregar uma imagem, e aí com esse tempo você ia utilizar uma Progress Bar horizontal para poder a pessoa visualizar o tempo necessário para fazer esse carregamento, né? Ou se você não quisesse, você poderia apenas utilizar a Progress Bar circular, como existem muitos apps, e aí enquanto tá rodando, você sabe que está carregando, né?